Seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Ao Case, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Eu, André Luciano, aqui mais uma vez com vocês, anfitrião do podcast do Caos ao Case. Hoje um podcast que está iluminado, não Olha só lá. por conta das luzes, né? Mas sim também por conta de uma presença ilustríssima. Vou apresentar para vocês, o camarada, ele é jogador de videogame, Olá. jogador de futebol, e hoje ele é orientador de pessoas, pastor, escritor de livros, editor, enfim, história magnífica para contar para vocês. Apresento para vocês, senhoras e senhores, pastor André Pereira. É isso aí, gente. Isso aí, André. Muito legal estar aqui com você. Obrigado, André, pela presença. Muito bacana. Olha, me apresentou muito bem, jogador de videogame. É. Agora com 2 filhos, faz tempo que eu não jogo. Nicas Games. Nicas Games. Já joguei muito. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo Eu certinho. gostaria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, para os nossos inscritos, para quem está nos ouvindo e vendo. Legal. Quem é o André Pereira? Então, eu sou pastor, né? Eu moro em Curitiba desde 2010, né? Eu sou paulistano, né? Da capital, e tenho 35 anos. Como você falou, eu comecei, né, desde muito cedo jogando bola, né? Minha carreira ali, comecei com 5 aninhos, foi até os 17, né? Passei por diversos clubes, me formei em Direito, mas a vida me conduziu a outros caminhos. E hoje eu estou, como eu falei, desde 2010 em Curitiba, pastoreando uma igreja, Bola de Neve, na cidade de Colombo, região metropolitana ali. Então essa é a minha rotina, né? Essa é a minha vida. Então esse é um pouquinho de quem sou eu aí. Tá, então vamos lá. Então, vamos fragmentar aqui, que veio muita informação. Legal. Então, André, você por conta até hoje da sua militância, da sua atividade laboral, de estar pastoreando, né? Tem uma base familiar. Sim. Eu sempre aqui de costume, eu gosto de a pessoa, até para entender o contexto, o fruto de quem é a pessoa aqui hoje, quem são os pais, quem é a mamãe, quem é o papai, conta um pouquinho para nós. Então, meu pai, inclusive, está aqui nos bastidores, aqui me ouvindo. Ah. Mas eu, graças a Deus, eu sempre... É aquela coisa, né? A gente, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente se torna pai, a gente consegue entender o porquê de muitas coisas. Então, graças a Deus, eu tive uma criação muito correta, né? Meus pais sempre me ensinaram, né, o caminho correto. Até essa questão do... Eu tenho muitas imagens na minha cabeça, assim, em relação, por exemplo, ao meu pai. Meu pai, ele participou ativamente, né? Meu maior incentivador no futebol. E quantas vezes, né? Hoje que depois a gente amadurece, o tempo vai passando, a gente percebe quantas coisas que meu pai não fez por mim, continua fazendo, mas particularmente nessa época da minha infância. Então, boa parte do que eu sou vem da criação que eu tive, né? Pelos meus pais, enfim. Então, meu pai sempre foi muito participante na minha vida e isso me proporcionou base para eu estar onde eu estou hoje, né? E a mamãe? Hoje, amanhã é dia das mães, né? Olha lá. E você está aqui na região por conta de estar prestigiando e celebrando aí o dia de maneira antecipada com a mamãe. Conta da sua relação com a mamãe. Minha mãe sempre foi muito minha amiga, muito minha companheira, né? Eu lembro que, inclusive, nós fizemos faculdade praticamente juntos. Ela estava ali uns 2 anos de distância, mas nós cursamos Direito praticamente juntos, então a gente ia muito para a faculdade, a gente conversava bastante. Minha mãe é quem ficava ali às vezes mais em casa, então a gente sempre teve muita conversa. Então minha mãe, assim, eu só tenho a agradecer aos meus pais, foram 2
figuras, né? Muito participantes na minha vida e Tá. é isso aí. E outra coisa, né? Você falou em casa, mas teve um momento que a mãe estava lá empreendendo com a Nicas Games, foi onde você e o irmão, o Igor, Sim. jogava lá os videogames. Sim, sim. Fala isso para nós, o pessoal lá da freguesia do Hora. Então, meus pais, que ano que era? Que ano que começou a Nicas? 90 e pouquinho, né? Então, eles começaram na época, olha, acho que era a época do Super Nintendo, né? Quando começou lá atrás. Super Mario, Donkey Kong. Então, assim, eu sempre... Era uma loja, né? Era uma loja. Vocês vendiam? Faziam? Vendia. Vendia ou alugava? Que também tinha. Vendia e alugava, né, na época, né, pai? Vendia e alugava. E aí cresceu, chegaram a ter 5 lojas. Foi bem nessa época do Super Nintendo, chegou até a época ali do PlayStation 2, mais ou menos. E era bem, eu nasci em 87, sei lá, 92, 93, acho que a loja mais ou menos nessa época, né? Então minha infância eu fui privilegiado, porque eu tinha tudo que é jogo, eu jogava bastante. Então a minha infância, o videogame fez muito parte dela, né? E essa questão da loja envolvida ali no dia a dia, né? Todas as lojas eram na freguesia? Tudo na freguesia. Então, a freguesia é quase uma cidade. Dominado. Você sabe que eu tenho uma relação com a freguesia do Ó, desde pequeno muito próxima, né? Porque quando no passado eu toquei, eu ia na freguesia por causa do Royce do Cavaco, lá por causa do Rosas, tal, aquela coisa toda. Daí também ali na Brasilândia, que eu tenho um amigo lá, que hoje mora na freguesia, Ademir Fogaça, mandar um abraço, vai estar aqui comigo, compositor, mora na freguesia. E na minha atividade laboral, eu vendi para tanta gente da freguesia, pessoal da Ticarino, pro meu Matriz ali. Eu tenho um outro cliente ali que era dono de farmácia, que eu esqueci o nome dele, também da freguesia. Eu tenho muita gente da freguesia, eu tenho uma relação com o pessoal da freguesia do Ó, bacana. A freguesia do Ó, ela na verdade domina essa região aqui da Guilhermina. Todos eles têm apartamento ou casa. Que legal. Que legal. Mas beleza, André. Então daí o André teve a loja de videogame, ficava lá com a mãe. Isso. E como que era essa sua rotina, que você, no passado, eu sei que você quase se profissionalizou no futebol. Sim. Conta aí pra nós, André. Foi até interessante que eu tava falando, meus pais trouxeram lá uma relíquia lá de casa, né? Tá. Minha mãe pegou um monte de roupa, agasalho, da época que eu jogava, e medalha, um monte de coisa, e trouxe aqui, e lavou, que estava tudo guardado, e falou, olha aqui, ó, e eu estava mostrando meu filho, né, a gente mostrando ali essa... E aí você começa a lembrar, né, de um monte de coisa. Então, eu comecei com 5, eu fui até os juniores, né, no futebol. E eu passei por alguns clubes, eu passei pela Portuguesa, passei pelo São Paulo, passei pelo Corinthians, passei pelo Palmeiras. Então, mas o meu forte, estava até falando do meu pai, eu falei, pai, a gente sabe que no final das contas, Deus traça o nosso caminho, né? Sim. Então, a Bíblia diz, o homem faz planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Ou seja, no final das contas, né, eu acredito que Deus ele me guiou por essa rota. Mas eu falei, meu pai, se eu tivesse ficado no futsal, talvez, né, a coisa, né, pensando, talvez seria diferente, porque meu forte sempre foi futsal. Só que hoje é diferente de, sei lá, 20 anos atrás. As pessoas elas partem mais para o futebol, ou futebol de campo, como alguns dizem, por causa da questão financeira, exposição e tudo mais. As empresas chegam para patrocinar. Isso, mas o meu forte mesmo foi futsal. Então, como eu disse, eu passei por esses clubes. Aí quando chegou bem na época da faculdade ali, que esse é o problema. Tem gente que o quê? O cara vai, o cara caminha, e chega um momento que ele vai ter que tomar uma decisão na vida. Porque se ele fica, passou ali hoje em dia, na verdade, 16 anos, tem gente, o Vinícius Júnior, 16 anos, o próprio Diego aqui, né, 16 anos já estava no profissional. Então, se você cruzou essa linha... O Ângelo Santos com 15? Então, você cruzou essa linha dos 17, 18, se você já não tiver encaminhado, ainda que seja para o mercado asiático, alguma outra coisa que você, ainda que não dê certo aqui no Brasil, parta para um outro lado, o cara vai ter que tomar uma decisão. Senão ele vai ter os seus 20 e tantos anos, aí ele vai correr atrás de alguma coisa, ou uma faculdade, ou uma profissão, e vai ser complicado, como a gente
via às vezes, né? Poxa, a pessoa patinando e chega uma hora que, e aí, vai fazer o quê? Ele precisa tomar uma decisão. Então, eu tomei essa decisão nessa época que eu vi que não ia se consolidar algo. Então, eu tomei uma decisão para estudar mesmo. Como minha família ela vem toda da área do direito, e na época até eu havia conversei com meu pai e tal, até havia proposto partir para a área do direito desportivo, né, que era a minha intenção lá no início da graduação. Então eu parti para estudar e abri mão disso. E acredito que foi a escolha mais assertiva, né, uma boa escolha, que esse é o problema. Tem gente que chega nessa fase e ele erra. Se ele erra no timing, ele pode ter frustrações. Ter frustrações. Você acha que você tinha uma maior probabilidade de estar potencializando aí um ex se tivesse no futsal, André? E por quê? Acho que eu tinha mais... porque assim, qual que é a grande questão? No futsal, por mais que você tenha você tem ali as posições, né? Você tem um certo dinamismo. Sim, você troca posições, né? Você tem um certo dinamismo. Agora, o futebol, falando de campo, né? Eu vou usar futsal e futebol, tá? O futebol, você já acaba tendo, por exemplo, você pega o atacante pode não fazer nada, vai ter que fazer gol. Se ele faz gol, tá tudo certo, só que se ele não faz, também tá tudo errado, né? A coisa não caminha. Então, é um pouco diferente a dinâmica ali. E eu sempre me dei melhor no futsal. E eu acredito que se eu tivesse ficado no futsal, a coisa fluiria melhor. Né? Então o futsal é mais grupo. É mais grupo e assim também a questão do próprio futebol, a competição ela é muito maior. Então você acaba tendo muita... por exemplo, todo mundo, quem que você conhece que quer jogar na zaga? Eu. Então, fora você. O Camilo. E quem quer jogar no centroavante? Todo mundo quer ser... já visto que nós jogamos junto, né, André? Jogamos junto. Vamos jogar... A famosa trombada. Vamos jogar junto com o André, que o pai do Bielsa queria me dar... poxa, papai já... Falei, não, deixa eu parar aqui, parei. Veja meu peito, até lembrei de você esses dias que faleceu o Rincon recentemente, sim, né? Sim. E eu joguei com ele algumas vezes na área desse futebol e ele também fazia a mesma coisa. Passasse por ele, abria os braços e não deixava passar muito, né? Não deixava passar a minha pau. Ele era danado, o Rincon era danado. André, me diz uma coisa. Você jogou com alguns jogadores que hoje consolidaram na carreira, na época você treinava lá com o Jô também, né? Sim, eu cheguei a jogar joguei mais com o William, né? Com o William também. Joguei com o William, joguei com o Jô. Com o Jô, jogar mesmo assim, no mesmo time eu joguei, não lembro exatamente o ano, mas a gente foi disputar um campeonato em Goiás, em Rio Verde. E eu lembro que nesse campeonato era como se fosse uma seleção de atletas, acho que era do estado de São Paulo, né? Não lembro exatamente. E montou um time para disputar esse campeonato. E nesse campeonato eu joguei junto com o Jô. Mas eu joguei mais com o William. Na época, 14 anos, eu tinha. Nós jogávamos no mesmo time, na época eu jogava futsal no Corinthians. Tá. E eu joguei por acho que um semestre, eu devo ter jogado com ele mais ou menos. Então o William também advém da origem do futsal. Por isso os cortes curtos. Joga muito, né? Joga muito, é bom, né? O moleque é bom. O William joga demais. Joga e tem um pulmão que é coisa de louco. Aí o André teve essa reflexão, pensamento, mudou a direção, foi para o direito e foi trabalhar na parte bancária. Isso, aí na época apareceu uma oportunidade de um estágio no banco, na época no Banco Bradesco. E pintou essa oportunidade, eu estava na graduação e fui para lá. Fiquei, acho que 2 anos e meio trabalhando era um setor chamado setor de ofícios. Como que funciona? O banco, eu não sei como está agora, mas eu trabalhava na Cidade de Deus, na sede ali em Osasco. Então todas as agências na época nem se era o Brasil inteiro, mas era uma boa parte. Todos os ofícios que chegavam para as agências, por exemplo, eu preciso de extrato bancário, porque tinha alguma questão jurídica lá, do fulano. Eles mandavam para esse setor, aí a gente fazia o que a gente respondia, né, por exemplo, as ordens judiciais, ou às vezes alguma delegacia, algum inquérito, alguma coisa que eles pediam filmagem, por exemplo, de alguma situação que aconteceu. A gente fazia todo esse filtro. Fazia o filtro, pegava fazia essa junção desse conteúdo e respondia. Então basicamente essa era a minha função. Fiquei como estagiário por 9 meses, fui efetivado.
Aí nessa minha mudança para Curitiba, que quando eu fui casar em 2010, eu não tinha uma vaga no jurídico, porque o jurídico lá era terceirizado, né? Boa parte do jurídico do banco é terceirizado, e o que tinha lá em Curitiba era um nicho muito pequeno de alguns advogados, alguns colaboradores lá, então não tinha vaga. E eu acabei migrando para uma agência, que era a vaga que eu tinha. Aí eu fiquei por alguns anos na agência ali, que foi um tempo de assim, bastante crescimento pessoal também para mim, até que eu de fato saí para estar em tempo integral nas questões da igreja. Né? Tá, então você saiu da parte de retaguarda e para ir para o front, para a parte comercial. Meus clientes eram os departamentos do banco, as agências, agora passei a ter clientes externos. Né? Direto com o pessoal do mercado, né? Diferente, né? Porque você já lida ali com o calor. Porque no ofício é frio, né, André? Sim. Você tem tempo de pensar, de filtrar e mandar a informação que... Mais cobrava do que era cobrado. E aí quando você vai para a ponta é diferente. Então você foi para a ponta por conta da migração de estado, né? De estado, porque casou em Curitiba, né? Eu fui no casamento, hein? É bom, ele é verdade. No casamento estava um frio danado, você ia Praia Grande lá, e lá no hotel lá, muito bonito o casamento. Sim. Deu até vontade de casar, porque eu acho que eu casei no mesmo ano. Eu acho que eu acabei casando no mesmo ano também. Sim. E fui com meu pai, fui com a minha mãe, fomos lá para a festa, vi a celebração lá, o pastor, né, da Bola de Neve. Sim. E aí você teve essa questão do banco, acabou sendo banco e ficou direto na questão da igreja. Isso. O que faz o André hoje lá na igreja? É Bola de Neve, né? Bola de Neve. Hoje, na verdade, O que fazia e o que faz, né? Então antes eu tava na agência, só para fechar esse ciclo aqui, e eu fiquei ali por 2 anos e meio, 3 anos na agência. Foi muito interessante porque foi um desafio para mim. Quando eu migrei, eu lembro que porque é complicado, a partir do momento que você passa por quem é bancário sabe, né? É desafiador. Porque às vezes você trabalha, e rala, e você, lá no último dia do mês você bate a meta. Vira o dia, virou o mês ali ou no dia seguinte, o gerente chega para você falando, parabéns pelo mês anterior, mas começou um novo mês. E vamos embora. Então assim, foi bastante desafiador, mas ao mesmo tempo foi um tempo de bastante crescimento para mim, porque eu tive que sair da minha zona de conforto, eu tive que lidar com questões novas. E o interessante foi que em quase 3 anos que eu estive ali, eu estava indo para a minha 3ª promoção. 3 promoções? Aí até que eu tive essa renúncia em prol da igreja. Mas é muito interessante até apontar algo aqui, a importância de uma liderança, né? Porque quando eu cheguei nessa agência, a agência ela era uma das piores da regional, porque o banco é dividido em regionais. Então, o André lá, por exemplo, o Luciano, ele é o gerente regional, então ele cuida de todas essas agências aqui. Então, a nossa agência mudou a gerência. Eu cheguei, fiquei um tempo, mudou a gerência. No que mudou a gerência, chegou um novo gerente, eu admiro muito ele. Ele veio justamente da área comercial, então ele tinha essa habilidade com o público, com vendas, enfim. Não era apenas um cara de gestão. E a agência, ela deu um up. No que ela deu um up, ele treinando, capacitando a gente, nós íamos juntos. Então a agência começou a ganhar destaque, eu também comecei a ganhar destaque, porque era da área PJ, né? Então era da área de pessoa jurídica. O que os caras estão fazendo lá? Então aí a gente, nesse meio tempo, eu lembro que foi dezembro de 2013. Meu gerente chegou para mim e falou, André, você foi muito bem esse ano, me comprometo ano que vem a te promover, eu ia para mais uma promoção. E aí ali seria um grande salto para mim, porque eu iria para a maior carteira, provavelmente de uma agência, e isso faria com que na ausência do gerente geral eu assumisse a agência. Tá. Então para mim isso seria muito bom. E na época eu tinha o quê? Uns 26 anos, eu acho. Então seria uma boa oportunidade. Até que eu recebi uma ligação em fevereiro de 2014 do meu pastor, falando, André, tem uma oportunidade para você assumir uma igreja, assim, você tem que sair do banco. E aí? Como era algo que eu já sabia, eu já me preparava para tal, eu esperava a oportunidade disso acontecer. Eu disse sim, minha esposa estava grávida na época, então deu 15 dias ali daquela conversa, eu tinha pedi as contas, saí do banco. Pediu as contas? Né? Na verdade, eles acabaram me mandando embora e foi um milagre, porque eles não fazem isso, né? Mas meu gerente, em virtude
do tempo que nós passamos juntos. Ele gostava de mim. Da conduta, né? Da conduta. Reciprocidade, né? Reciprocidade, então ele acabou me ajudando, né? Então, conversou com a regional, eles autorizaram e acabaram me mandando embora para me ajudar. E aí Vida Nova. Então Vida Nova, e aí eu comecei a pastorear ali na cidade de Colombo. Então Colombo é a região metropolitana ali de Curitiba. Quem vai de São Paulo para lá é a cidade do lado, né? Passou Colombo, você entrou em Curitiba. Então ali eu comecei, nós estávamos num prédio, eles tinham recém mudado, a igreja tinha uns 3 anos mais ou menos na época. Eu assumi a igreja, eles tinham recém mudado alguns meses para um prédio com capacidade para 270 lugares. Tá. E ali a gente começou o trabalho, na época eu tinha cabelo, né? Você lembra? E não tem muito tempo, André. Faz 8 anos. Era o cabelo lisinho. Tipo, eu brinco, parecia uma calopsita, assim, tinha um topetinho. Era parecido igual do Rio, os dois cabelinhos eram igualzinho. Só que agora o meu irmão tem aqueles fios que para tampar, né? Toda aqui, ó. Então, aí começamos o trabalho lá e graças a Deus a igreja de lá para cá ela vem numa constante, né? E então eu pastoreio localmente a igreja de Colombo, mas eu também exerço uma função de supervisão ou bispado, que eles chamam, que eu cuido de outras cidades. Então eu sou como se fosse um regional, de certa forma, né? Um supervisor de mais 6, 7 trabalhos mais ou menos em outras cidades. Qual cidade ali? Rio Branco do Sul, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campo Magro, Itaperuçu, tem algumas cidades ao redor ali que eu cuido também. Então supervisiono. Tem os pastores, mas eu sou como se fosse eu auxilio o meu pastor, que é o pastor Bigard, que é o supervisor geral, né? Então eu auxilio esse auxiliar é tentar multiplicar as boas práticas? Isso, é como se fosse porque assim, hoje a supervisão do meu pastor, ela passa por 80 cidades, entre Paraguai, Paraná e Colômbia. Então ele cuida de toda essa região. E é impossível ele, além da igreja que ele pastoreia em Curitiba, que é a sede estadual, que tem milhares de pessoas, é impossível ele dar conta disso sozinho. Então em todo o estado, alguns pastores, 7, 8 pastores, ajudam ele a cuidar do todo. Então, se o pastor lá na ponta, o pastor local, por exemplo, de Rio Branco do Sul, ele tem alguma questão, ele primeiro me procura, né? Pode procurar direto, mas a ideia é eu dar um suporte, filtrar para, caso tenha uma demanda que dependa de um outra alçada maior, fala com ele, mas eu estou ali para dar todo esse suporte. Então vocês têm ali Colômbia, Paraguai, também tem bola de neve? Colômbia tem. Hoje a Bola de Neve está em 600 igrejas, mundo inteiro. Então tem igreja em Dubai, tem igreja nos Estados Unidos, tem igreja na Europa, tem igreja na Índia, tem igreja no mundo todo. Tem igreja show de bola. Espalhou, graças a Deus. E o que faz, André, o pastor? O que faz a igreja em prol aí da sociedade? Porque às vezes tem essa mística e existe... religião não se discute, cada um tem a sua e tal. Mas cada uma tem um trabalho diferente uma da outra. O que faz o pastor da Bola de Neve? Sim. O que faz a Bola de Neve em prol dos seus fiéis? Então, basicamente, a gente tem a Bíblia como fundamento. Tá. Então, a Bíblia para nós ela é a verdade e nós propagamos a palavra de Deus. E como que isso toca na vida das pessoas lá na ponta, né? Falando de um aspecto, partindo mais do aspecto externo. Hoje nós temos, por exemplo, uma atuação na área social muito forte. Hoje nós temos um trabalho também chamado Águias da Bola, que é como se fosse uma escolinha de futebol. Tá. Com a pandemia isso fechou e agora a gente está no processo de retomada. Mas na época nós tínhamos, antes de 2019 ali, não vou te falar com exatidão, mas nós tínhamos acho que 3 sedes, atendia mais de 100 crianças e adolescentes. Isso passa pelo quê? Passa por uma alimentação, então tinha lá o treino toda semana, e aí os professores ali, além da questão toda esportiva, eles levavam uma mensagem, né, para o coração daquela galera e auxiliava naquilo que podia e tinha acesso às famílias. Porque, por exemplo, tinha criança que ia lá que o café da manhã dele era o café da manhã do futebol, do treino. Então, muitas crianças carentes, em áreas carentes. Então, a igreja procura
não apenas tocar o jovem. Por exemplo, nós temos um rapaz hoje na igreja, que inclusive ele é um dos líderes lá na igreja, ele é casado, né, tem um casamento abençoado, e nós alcançamos ele através da escolinha de futebol. Então a ideia a gente faz todo um trabalho na área social. Nós temos, por exemplo, também nós chamamos de ministério, né? Essas frentes chamamos de ministério. Tem um ministério que é o Bola Clau, que eles se vestem de palhaço e eles vão, por exemplo, em hospitais. Então tem tem essa atuação na área social. Além da própria questão da própria vertente da palavra de Deus. Por exemplo, tem um rapaz na igreja, que é muito interessante esse caso, ele está conosco, ele está limpo há uns mais de 2 anos. Tá. Mas ele é um rapaz que já era de outra época de igreja, acabou se envolvendo com crack, e assim, um rapaz que perdeu casa, teve casamento destruído, várias coisas por causa da droga. Então a igreja é uma peça fundamental em toda essa reestruturação das pessoas. De amparo, né? De amparo. Às vezes a família acaba enchendo o saco e isola o camarada. Né? E não apenas por uma questão de social no aspecto de, puxa, vamos conviver, porque você vai ter amizades de pessoas de bem, ou pessoas que têm um objetivo em comum, né, e não quer prejudicar uma vida, mas pelo próprio poder que há na palavra de Deus. Então, a fé, ela é muito mais do que um instrumento é muito mais do que uma crença, né? Quando você vai para a Bíblia, você percebe que a fé ela é uma fé prática, ela tem que ser uma fé prática, ela precisa te conduzir a um posicionamento. E é isso que a gente tem visto pessoas se libertarem das drogas, pessoas, casamentos sendo restaurados. Então a igreja hoje, ela faz um trabalho que eu ouso dizer que o Estado de forma alguma conseguiria fazer. Não por uma questão de amparo social, mas por uma questão que o poder de transformação que há. Não na igreja em si, mas naquilo que nós cremos, né, na palavra de Deus, Senhor Jesus. Então, os resultados que nós vemos na sociedade, pela atuação da igreja, ela respinga lá na ponta de uma maneira muito, muito legal, muito eficaz. Tá, então, há que se falar porque a pessoa que está ali impactada pela questão de droga e tal, às vezes nem tem pensamento próprio, né, André? Sim. Então eu não posso falar em expectativa, mas eu digo a perspectiva que vocês têm como líderes da igreja, e mais a palavra e conversão dos atos e ter um resultado prático. Exatamente. Né? Por isso que você acaba colocando que essa questão nem é tantas vezes nem da fé da pessoa. Né? Porque você tem que resgatar a fé também Sim. Passa muito pelo ensino também, né? A gente tem algo que a gente fala muito, que a palavra de Deus diz que tem um camarada chamado Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que para você provar a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, e entenda por vontade de Deus a libertação, vamos falar dessas pessoas, uma mudança de caráter, ela passa por uma renovação de entendimento. Então ela passa por uma mudança na sua perspectiva de vida. Então o que a gente faz? Por que o cara fica lá, eu estou lá na igreja? Porque nós estamos ensinando. Por quê? Para que a pessoa ela possa compreender, então ela ter uma atitude. Não é basicamente faça isso, que às vezes tem gente que tem essa figura com o pastor, porque o pastor ficou lá, tá mandando. Ninguém manda a gente fazer nada. Né? Nem o próprio Jesus consegue nos mudar. Você vê, Jesus viveu aqui na terra, ele não conseguiu agradar todo mundo. Né? Então assim, se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. O nosso papel é o quê? É ensinar. E nesses ensinos a gente acaba vendo muita gente entendendo que é o que você falou. Então, mudando a sua maneira de pensar e tendo atitudes diferentes que tiram elas desse... Acho que você resgata a expectativa, né? Exatamente. A pessoa volta a ter expectativa, né? Sim. André, aqui não é nada gravado, acho que começou a cair seu microfone, se puder arrumar aí, embaixo, você soltar embaixo e preencher novamente, né? O bacana você me falando desse trabalho da igreja, me faz lembrar quando nós estivemos juntos em janeiro, quando você esteve aqui na praia, eu te levei lá no projeto Neymar. Sim, incrível, hein? Se tivesse os vários outros institutos Neymar aí, país afora, André, era menos trabalho para a igreja, né?
Então, o que a gente percebe? Essa... Você acha que precisa de órgãos como esse, institutos como esse, com certeza. Equipamentos para poder resgatar vidas? Com certeza. Eu acho que tudo é que assim, o papel da igreja, porque existe um papel social e existe um papel que ele é espiritual. Então, o que é o papel espiritual é um papel que a igreja vai conseguir fazer. Né? Agora, existe um papel social que muitos conseguem fazer sem a atuação da igreja. E ele é, com certeza, essencial, primordial, porque a gente vê o quê? Tem muita gente com boas expectativas, perspectivas de vida e precisa de uma oportunidade. Então a gente sabe que toda essa base de... você pega ali um instituto que atua com crianças carentes, a gente sabe que muita gente... Trabalha a família, né? Isso, a gente sabe que tem muita gente que vem de uma família desestruturada e isso é muito prejudicial, porque a criança ou adolescente, ele simplesmente replica aquilo que ele aprendeu. Os valores, né? Os valores. Porém, mesmo assim, existem pessoas que vão ser resgatadas ainda que tenham uma família desestruturada. Por quê? Justamente pela oportunidade que está sendo dada, pelos ensinos que estão sendo dados, por uma nova perspectiva, né, por um abrir de mente. Então, quando eu fui ali, eu fiquei impactado com a estrutura, porque é a estrutura de primeiro mundo, né? Gostou? É incrível, né? É incrível. Então, assim, a gente com certeza valoriza e os resultados seriam muito positivos ou muito maiores se nós tivéssemos muitos outros institutos de Marginur por aí, né? Tá. André, o que você acha que se deve de um camarada que tem a família toda ela voltada para o direito, um camarada que tinha tudo para ser um jogador de futebol, e aí renuncia dessas coisas aqui para cuidar de pessoas? A que você acha que se deve isso? Vocação. Porque a gente costuma dizer o seguinte, que a vocação, ou nós usamos muito um termo no meio cristão que é o chamado, né? Tá. Esse chamado, essa vocação. Não é algo, é algo que você descobre. É diferente de uma profissão. A profissão você escolhe. Trabalho. Você escolhe. Eu escolhi, por exemplo, ir para a área do direito. Né? Eu olhei, observei quais são as minhas perspectivas, o que eu gosto, e você acaba fazendo uma escolha baseada na sua personalidade, nas oportunidades que você tem, no futuro que você projeta e todas essas coisas. Então, quando nós falamos disso, nós falamos de vocação, de algo que nós entendemos, que nós descobrimos através de um relacionamento com Deus. Então, isso foi algo que eu descobri quando eu tinha os meus... 2006, eu lembro que eu tive uma experiência com Deus nesse aspecto. E a partir dali eu tive uma convicção de que um dia eu seria um pastor. E isso é algo que eu fui trabalhando no decorrer dos anos. Né? Fui trabalhando, fui me preparando, fui estudando, fui gerando essa expectativa em mim, até que um dia isso chegou. Então não foi um negócio do nada de eu receber uma ligação e falei, ei, você quer? Como se fosse uma oportunidade, né? Apenas. Mas foi algo que eu já sabia, então algo que eu sempre esperei. Então minha vida toda eu estava comendo peixe do gato, como dizem, né? Então eu estava trabalhando, me dedicando, fazendo tudo aquilo que eu deveria fazer e estava construindo, até o momento que eu sabia que essa questão ia aparecer, porque era uma vocação que eu tinha e entendia que era um chamado divino para a minha vida mesmo. E quando isso chegou, não foi uma surpresa e eu não titubeei, eu simplesmente disse sim e parti rumo a isso. Né? Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta indecorosa aqui, você me responde se quiser. Daí eu estou aqui na frente de um camarada que a família toda é operador do direito. Diretamente ou indiretamente. Sim. Aí o pai está lá, que os pais, eu sou pai hoje também, eu quero um monte de coisa para minha filha. Sim. E nem sempre é o que o filho quer. Sim. E não é o que é a vocação do filho, como você está... como que foi o filho chegar lá? Que o pai queria que o menino jogasse futebol, a mãe querendo que ele montasse um escritório de advocacia, virasse promotor, juiz, delegado, sabe lá o quê. E o filho, não, nem quero ser jogador de futebol, nem quero ser delegado, nem quero montar esse verso. Pô, mas você fez direito. E aí? Você chega e fala para... Não, mãe, minha vocação é com Deus. Eu lembro o dia que eu liguei pro meu pai que estava saindo do banco. Não sei se meu pai vai lembrar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na... Não lembro se eu tinha saído do horário de trabalho ou estava na hora do almoço, mas eu liguei meu pai e falei, pai,
vou sair do banco, tal, isso, tal. Meu pai sempre soube que eu sempre estive muito envolvido na igreja. E eu lembro que meu pai falou assim para mim, você tem certeza disso? Eu falei, tenho. Então tá bom. Então assim, com certeza pro meu pai deve ter sido um choque. Só que eu estava muito convicto do que eu queria e eu nunca dei motivos para o meu pai pensar, porque eu olhando hoje, eu me colocando no lugar do meu pai. Uma coisa é você ver que um filho está tomando uma decisão, uma loucura, sem ele saber o que ele está fazendo, ou sem ser alguém que tem um fruto para tal. Outra coisa é alguém que toma uma decisão que cada hora quer uma coisa, você entende? Sim, agora eu quero brincadeira. Agora eu quero ser bombeiro, daqui a pouco eu quero ser, sei lá, quero virar músico, daqui a pouco eu quero... Então assim, eu sempre fui muito consistente nas minhas decisões. Então você tinha capital de credibilidade com o papai? Tinha credibilidade, tanto é que quando eu mudei para o Paraná, obviamente meus pais queriam que eu ficasse lá. Mas eu falei, não pai, eu tomei uma decisão. Então, nesse tempo que eu já estava lá, quando eu casei, em São Paulo. Em São Paulo ainda. Não no Paraná. Então assim, quando eu tomei essa decisão de me tornar um pastor, eu já estava há alguns anos no Paraná. Então, acredito eu que meu pai pode ver que não foi uma... Não era uma decisão de um menino, você entende? Apesar de eu ser jovem, era uma decisão de alguém que sabia o que estava fazendo. Então, pai, eu tenho convicção disso, é o que eu quero fazer e estou tomando essa decisão. Então, eu acredito que o que traz essa credibilidade é a sua consistência. Porque é a mesma coisa que qualquer profissão. Ah, não, você quer fazer o quê? Eu quero fazer isso porque dá dinheiro. Aí o cara, às vezes, ele não gosta daquilo. Ele está correndo atrás de um recurso. Só que vai chegar uma hora que ele vai bater num teto, porque não há prazer naquilo. Claro, não é tudo que você faz que dá prazer. Até dentro da profissão que você gosta, que você ama, que você desenhou, existem coisas que fazem parte do dia a dia, que são coisas que poxa, você não gosta de fazer, mas você tem que fazer. Agora, quando nós falamos de você correr atrás de algo que é o teu sonho, aquilo que você gosta, aquilo que você ama fazer, a probabilidade de você crescer é muito maior. Porque você já se desvinculou de tantas outras pessoas, porque você já vai fazer aquilo por prazer. Então a sua dedicação ela vai ser maior e é tudo diferente. Então, quando eu falei pro meu pai, primeiro que acredito que meu pai viu que eu estava decidido. Então era algo consciente, não era um achismo. Não era um achismo. Então, quando eu mergulhei de cabeça nisso, sabendo que era vontade de Deus. Então, acho que o tempo foi passando e meus pais veem, eu acredito que eles veem que foi uma adesão pensada e você está feliz. Eu estou feliz. Daí eu fui indecoroso na pergunta, sim. Aproveitar o momento de indecoroso, você indecoroso mais uma vez. Vou trabalhar igual operador do direito, né? Usar as palavras das pessoas para si próprias. Aí você falou que em todas as profissões tem algumas coisas que não dá prazer. Tem alguma atividade hoje que não dá prazer dentro da igreja de fazer? Alguma coisa que não é tão prazeroso? Eu acredito que tem algumas coisas... Ou que te toma muita energia? Eu acho que assim, eu acho que tem coisas que elas são mais desafiadoras. É porque assim, qual que é a questão quando você lida com pessoas? Isso, eu na igreja, aí não tem a ver com o ambiente de igreja, tem a ver mais com um relacionamento com pessoas. Aqui ou em qualquer lugar. É você tentar, um dos grandes desafios é você tentar mudar alguém que não quer ser mudado. Ou você tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado, porque você vê uma perspectiva naquela pessoa, e pela sua experiência você consegue já desenhar o caminho, a rota que ele vai tomar, qual é o destino disso. E mesmo você avisando, a pessoa não quer. Então isso é algo que às vezes te entristece, né? Te frustra, porque você quer ajudar a pessoa, você sabe o que ela precisa, você fala, cara, esse é o caminho, vai por aqui. E a pessoa tenta fazer do jeito dela. E essa é uma das coisas que nos machucam, né? Mas aí, André... Isso é um cenário normal em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu digo aqui, pro corretor, não, às vezes a gente está na questão na posição de líder e às vezes está na posição de liderado. Uhum. A gente já teve situação, eu com seu pai mesmo, eu não falei para você não fazer tal coisa? Sim. Fazer assim do meu jeito. Sim, do meu jeito André, você manja daquilo lá, meu. Sim. Isso aqui é assim, assim, assado. Eu vejo aqui alguns corretores, eu falo, faça assim, assim, assim. Daí se ele mudar uma coisinha,
o resultado muda monstruosamente. Fala, bacana, é desse jeito, porque isso é igual, André, agora estamos em tempo de guerra e tal, você vai dar um tiro a longa distância. Se você soltou um míssil nos Estados Unidos com um erro de meio centímetro, ele vai atingir quilômetros de distância, né? As pessoas, isso eu aprendi lá quando eu fiz a academia militar, que eu tive vontade de entrar para a academia, para entrar como tenente, aquela coisa toda de garoto. E lá nós estudávamos física e a importância. Sim. O professor falava, se você errar 1 milímetro, já impacta muito. André, você que é uma pessoa que lida com pessoas, que gosta dessa questão de desafios e tal, e hoje nós estamos aí vivendo um grande desafio mundial por conta, de novo, de evento de guerra, dessas coisas que eu não sei se você já tinha vivido, eu pelo menos não. Como você é mais novo que eu penso que não. Nós vivemos os últimos 2 anos pandemia. Correto. E estamos vivendo aí uma guerra pesada. A Guerra Fria, que nunca morreu, está mais quente do que nunca, porque e eu não penso que ninguém ameaça ninguém de bobeira, e todo momento lá o presidente lá da Rússia atentando o Ocidente para... uma guerra por procuração, na verdade. Ali, né? Na verdade, hoje os Estados Unidos é uma maneira de atingir o Ocidente de alguma maneira, bater no ucraniano, que é... Para atingir o Ocidente. Para atingir o Ocidente. E aí, o que você, um camarada que lida com pessoas, o que você acha disso? Qual o sentimento vosso disso? Em relação a qual aspecto? O aspecto de tudo que vivemos, pandemia dos últimos 2 anos. Existe narrativa o Trump até outro tempo atrás falou que o vírus era vírus produzido em laboratório, proposital, tentando atingir o Ocidente. Se é verdade ou mentira, só o tempo dirá, porque às vezes, infelizmente, a história ela se constrói com o tempo. Daqui 10 anos talvez a gente vai ter a timeline da linha correta. Qual é o seu sentimento para tudo isso que aconteceu? Pandemia, guerra? Eu acho que assim, o sentimento que é gerado nas pessoas, ela tem muito a ver com a origem da informação. Claro que, de qualquer forma, isso foi muito tenso, foi muito complicado, só que existe algo por detrás que aqui a gente talvez entre um pouco numa teoria de conspiração, né? Sim, algumas coisas. Sim. Mas... Que era o meu sentimento que eu tinha com referência à pandemia. Porque o que a gente percebe? Há uma guerra política, há uma guerra ideológica por detrás de tudo isso. De influência. Vou te dar um exemplo. Antes da guerra se falava muito em pandemia. Começou a guerra, acabou a pandemia. Começou a guerra, acabou. Parou. Você não via mais noticiando sobre a pandemia. Mudou os interesses? Mudou, com certeza. Aí por quê? Por que não se fala mais? Acabou? Não, não acabou. Então existe todo um lobby e toda uma questão, na minha leitura, ideológica para pautada em interesses. Então, como a gente falou aqui, há uma guerra por procuração. Então, é muito mais do que Ucrânia e Rússia. Entende? Então, como que a gente vai saber o todo? É difícil, porque existem coisas que a gente não tem acesso. E se a gente depender apenas da grande mídia, a internet está aí e você vê que ela está tentando, ela desmascara muita coisa que nós vemos na grande mídia. Sim, até porque a notícia é fragmentada hoje. Justamente, tanto é que você vê o que, mas as fake news, estava até falando hoje no café da manhã com os meus pais sobre isso. Não, mas a gente tem que combater as fake news. Tá, mas o que é fake news? Existe a verdade real? Qual é a verdade real? Qual é a verdade? Ou melhor, a pergunta mais... Se nós como homens, até hoje, tentamos buscar essa questão da verdade real na questão de Jesus... A pergunta principal é, quem determina o que é e o que não é real? Por que eu estou te falando? Porque, então, vamos lá, a grande mídia lá vai determinar o que é real, mas quem diz que a grande mídia está falando a verdade? O interesse. Então a grande questão de banir, a grande questão de regular as redes sociais, como alguns líderes alguns estão tentando falar por aí, a ideia é calar a verdade. O problema não são as fake news. O problema é calar tudo aquilo que pode ser a verdade para eles colocarem uma narrativa segundo seus próprios interesses. Então essa narrativa segundo seus próprios interesses é o que vai perpetuar e fazer com que pessoas X fiquem no poder e tudo aquilo que eles desenham como agenda
se torne algo real, consolidado e eficaz. Então, tudo isso que a gente passou, a pandemia, nós tivemos pessoas que faleceram. Inclusive, um pastor nosso lá do Paraná faleceu no Covid. E ninguém está aqui negligenciando isso, ou duvidando, ou desmerecendo. Mas, se a coisa ela fosse de uma maneira corretamente, talvez conduzida, o país teria sido guiado de uma maneira diferente. Quando eu digo país, estou falando o governo, estou falando as pessoas, né? As pessoas teriam, vou refazer minha frase, as pessoas elas teriam reagido de uma maneira diferente a tudo isso. Então, tudo que aconteceu produziu um sentimento que poderia ter sido talvez não tão intenso, sentimento de medo, de tantas outras coisas, se tivesse sido conduzido. Vou te dar um exemplo. Eu não sou da área de saúde, não sou nada, mas a gente sabe que a prática de exercício físico, uma boa alimentação e coisas como vitamina C, vitamina D, e o básico, se você fortaleceria a sua imunidade para você não evitar, por exemplo, o agravamento da doença e tudo mais. Você não via qualquer pessoa falando de uma maneira institucionalizada te sugerindo a tomar sol, te sugerindo a ingerir vitamina. A gente não está falando de um medicamento, a gente está falando de uma coisa básica. Que isso você tem que fazer, você pode fazer isso em qualquer tempo da sua vida para você simplesmente aumentar a imunidade. Por quê? Então a gente percebe o quê? Existem interesses, existem coisas por detrás que a gente não sabe, não tem conhecimento. Então, essa é a minha leitura. Então, por isso que a gente tem que ficar com olhos abertos, a gente tem que analisar tudo que é dito, tudo que é falado. A gente não pode acreditar em tudo que está por aí, porque senão a gente vai ser massa de manobra, né? Você falou muito bem, né, dessa teoria da conspiração. E eu vou te passar uma leitura minha. Começa a Covid. Só quem tem os insumos para poder combater a Covid é a China. Então você se beneficia, você vende escala, máscara, luvas, equipamento, respiradores e tal. Estou te dando um exemplo, nada. Estranhamente, na Covid, Rússia e Índia, a Índia, por exemplo, que é um país extremamente com muita gente, populoso, e os números da Covid baixíssimos. Agora, eu vi uma reportagem da semana desmentindo que foi muito maior, que foi 10 vezes mais do que os números que foram formalizados. Começa a guerra. Esses países todos que assediam a Ucrânia para entrar para a OTAN, deixam a Ucrânia na mão no primeiro momento. Aí eu não sei qual que é a leitura, porque como é guerra, é estratégia. Eu não sei se a estratégia é deixar a Rússia esgotar os seus suprimentos balísticos, ou se é deixar a Rússia quebrar a Ucrânia e para não mexer com os demais, ou se é para deixar a Rússia fazer o que tem que fazer na Ucrânia, para mim, depois de 2 semanas que veio aquelas sanções, e agora está tentando a qualquer custo, por influência, capitaneada pelos americanos, de pessoal mesmo dependendo do gás russo. A gente sabe que 40% do gás que a Alemanha consome hoje é da Rússia. Sim. É uma questão que hoje todos os países têm que trabalhar melhor essa questão de energia. E também não consumir o petróleo da Rússia. Aí você não sabe se o interesse é para a Ucrânia ou se é para derrubar a Rússia, porque tem uma outra questão também. Se todos os países hoje vivem com a inflação alta e com os orçamentos enxutos, um país que entrar para a OTAN, ele tem que pegar 2% da sua arrecadação, do seu PIB, e investir em equipamento. E os acordos lá também do passado. Quando eu estudei, olha que eu não era bom aluno, eu sempre ouvi falar na escola, professora de geografia e história, da cortina de ferro. Acabaram com a cortina de ferro. Os países que faziam a cortina de ferro foi pro vinagre. Então todos eles influenciados pela OTAN, e a gente sabe que a OTAN é capitaneada pelo americano. Então fica essa guerra, que a gente sabe qual é que é. Daí eu fiz uma outra leitura. Todos esses países que a Rússia, nos últimos anos,
entrou em conflito, todos eles, a Rússia deu passaporte lá para esses cidadãos, para dizer, ó, tem russos lá. A pessoa tinha passaporte russo. Será que não é esse medo que o americano tem de emitir passaporte de maneira deliberada para alguns latinos, em especial aos mexicanos, para eles não poder querer pleitear de volta o espaço que eles perderam há 100 e poucos anos atrás? Porque o americano, quando foi lá no Texas, para poder livrar o povo do Texas, que queria se libertar do México, eles abocanharam o Texas, abocanharam a Califórnia, abocanharam vários países. Se você pegar hoje esse pedaço que o americano tomou do mexicano, se fosse o país, é a quinta maior economia do mundo, onde está Vale do Silício, onde está Hollywood. Então, será que o americano, já não fazendo a leitura do que ele é capaz de fazer, não está tentando combater o russo, André? Então, a questão é que a gente tem... Sem nada contra o americano, né? Mas a gente tem fragmento, né? Fragmento das coisas, né? E assim, no final das contas, ninguém é bonzinho nisso. Né? O que é estranho é você olhar e falar, puxa, como que os Estados Unidos deixa a Rússia pintar e bordar e fica só nas sanções? Eu vou ganhar nas armas? Mas... Todos os países que quiserem mandar armas... e as sanções? Está vendo que está tendo resultado? Porque teve uma desvalorização da moeda russa, depois ele já ganhou corpo de novo, e por outro lado, estão fazendo negócio com Índia, com China, então assim, no final das contas, acho que, na minha leitura, todo mundo vai sair ganhando com isso aí. Você acha, né? De alguma forma, né? Eu sei que é uma força de expressão, talvez está um pouco exagerado, mas eles não dão os passos não são em falso. Entende? Eu acho que o americano está ganhando muito. Claro, o americano hoje já está querendo introduzir nesses países da Europa, que depende muito do gás russo, o gás com efeito deles, que a gente sabe que é muito caro. Sim. E tem todo esse trabalho. Está ganhando com isso, a indústria bélica que faz quanto tempo que parou a guerra no Afeganistão? E na reconstrução, porque o americano sempre se beneficiou muito da reconstrução dos países. A javista quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, a Segunda Guerra, ele sempre se beneficiou. Porque o americano ele é ótimo em estar em guerra, só que nunca aqui no nosso continente, é sempre no continente dos outros. Ele é maravilhoso. E quando teve outras guerras menores, com países menos expressivos, eles foram lá de pronto tentar fazer o papel de polícia do mundo, fazendo intervenção no país. Aí eu fiquei, nossa, que contraditório, né? Sim. Bem contraditório. Então, mas é tudo muito estranho, porque uma hora você faz uma leitura para um lado, outra hora você faz a leitura para o outro lado. Aí você pega, por exemplo, a Rússia, está controlando a mídia. O que chega para a população russa é aquilo que o governo quer. Então você tem toda uma jogada de marketing, passando as coisas conforme eles querem. Então, as informações chegam para a gente também, acredito, apesar de a gente ter a facilidade com redes sociais, Telegram e tudo mais, elas acabam também sendo ali um pouco contaminadas, né? Um pouco contaminadas ou picadas, ou não em sua totalidade as informações. Então, a gente percebe que é um jogo de interesses que, às vezes uma pessoa olha e fala, puxa, parece que, ora, esse aqui está tomando as melhores atitudes, ou aquele, mas no final das contas, ambos estão ganhando. Né? Então, ambos estão ganhando. Claro que existe toda uma questão de uma nova ordem, né? Mundial que estão tentando estabelecer aí. Estados Unidos, que obviamente quer capitanear isso, então há toda uma briga aí. Só que, como eu disse, é difícil a gente tomar certos caminhos, porque as informações chegam para a gente, né, estão nebulosas. Então acredito que isso talvez se estenda por mais um bom tempo, e a gente vai ter que ver onde que vai dar essa coisa aí, né? Tá. Não, a gente saiu aqui dos caminhos que eu costumo fazer, mas como você vem dessa área de conflito humano, que é natural, sim, o ser humano conflitar com ele mesmo. Mas sim, esse aí é um conflito que eu penso assim que é extremo das atrocidades do comportamento humano, porque você vê que é só interesse financeiro, sem querer também passar a mão na cabeça do Putin, porque eu acho que é desproporcional, mas ele sempre bate na questão dos acordos que foram tratados no passado. Existe uma coisa no direito, que você sabe muito bem, a sua família lida com isso, que seria legítima defesa putativa, né? Pessoa que já sofreu no passado de alguma coisa, vê o camarada chegando na sua fronteira onde não estava combinado, né? Então você vai lá e
acaba ceifando para mandar recado, para não passar de determinada linha. É o limite, né? Porque fora a legítima defesa putativa tem uma outra teoria que se chama sequestro da tranquilidade, né, isso, André? A pessoa está com a tranquilidade sequestrada, já foi roubada pelo camarada que é careca, ou pelo negrão assim, com o cabelo raspadinho do lado. Vem outro na frente e vai lá e dá-lhe, porque a Rússia historicamente foi invadida por diversos países, né? Sim. E hoje um dos seus maiores aliados que invadiu o seu país, eu acho que a Alemanha, gasta horrores dia com o consumo do gás dos russos, né? Sim. E eles são muito ricos nessa parte desse gás, na parte de commodities, né? Sim. Então, eu fico imaginando esse outro interesse aqui do outro lado, do nosso policial do mundo. Mas vamos lá, André. Falamos do André do videogame, do André jogador, do André do banco. Agora falamos do André pastor, né? Eu queria falar do André escritor. O André, conta aí para nós aí. Então, na verdade, eu são 6 livros, né, escritos. Foram 2 em coautoria, com outros pastores, e 4 livros autorais. E isso, na verdade, é fruto daquilo que a gente, né, vem ensinando na igreja, e a intenção é a gente perpetuar uma mensagem. Né? A intenção é perpetuar uma mensagem e fazer com que ela chegue em lugares diferentes. Por exemplo, você está aqui no podcast. O podcast ele é feito em vídeo, em áudio. Então, da mesma forma, uma mensagem, eu tenho mensagens no YouTube, eu tenho mensagens no Spotify, né, ali nas plataformas. E tem livros, porque para cada um vai chegar de uma forma e você atinge vários públicos. Cada um de acordo com aquilo que gosta. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, livro é algo que conecta muito comigo. Então, a forma de perpetuar uma mensagem através de livro é essa. É você ver o livro alcançando lugares e pessoas. E é muito bacana porque chega em lugares que você não imagina. Puxa, eu li teu livro, de onde você é? Cara, sei lá, eu não conheço essa pessoa. Mas um pega, dá para o outro, ou presenteia, ou leu e compartilha com o outro para ler depois. E a mensagem vai se espalhando, né? E aí você fez 4 livros autorais. 4 autorais e mais 2 em coautoria. E que tempo você é o André, só o André de casa? Porque o camarada toma conta. Que dia que tem culto, André? Quinta e domingo. E às vezes nós temos sábado também, mas aí são cultos temáticos, né, específicos, não toda semana. Tá. E ainda assessora nas outras igrejas? Nas outras igrejas? Eu tenho toda uma equipe, né? Eu tenho uma equipe, eu tenho um outro casal de pastores. Eu não estou necessariamente em todos os cultos, não estou, na verdade, em todos os cultos, mas tem toda uma equipe por detrás. E aí a gente tem os nossos momentos ali. Eu procuro, eu tento, né? Nem sempre consigo, mas terça-feira é meu dia de folga. Tá. Então terça-feira eu tento ficar tranquilo e a gente dar uma volta com a patroa, tentar ficar em casa no sofá assistindo alguma coisa, tentar dar uma relaxada. Tá, porque eu falo que quando sobra tempo pro André na sua essência, né? Sim. Daí o André é escritor, e o André não bastasse ser escritor, foi para o ramo empresarial de editora. Isso, fiquei alguns anos com uma editora, sendo sócio do meu pastor, e nisso a gente publicou muitos livros, né? Ele particularmente está indo agora em junho para o seu 30º livro escrito. Autoral? Autoral, 30º livro autoral. Aí acho que foram 2 com a gente lá em coautoria, mas ele que encabeça, podemos dizer que é dele, né? Então, 30 livros, e assim, como eu disse, é muito interessante porque e é muito bom você ver um mercado que por exemplo, no meio dos cristãos a leitura é algo que cresce, né? Porque justamente a gente tem uma demanda de ler. Quando você parte para uma leitura de alguém que não é um meio religioso, né? A pessoa ela vai ler por quê? Ela vai ler ou porque ela precisa de alguma questão de estudo, né? Mas dificilmente você vê alguém que tem prazer em ler, né? Eu quero ir no shopping comprar um livro, que é o meu entretenimento. Agora, no meio cristão, a gente lê por uma questão de querer conhecer mais acerca de Deus. E livros, a própria Bíblia, então são materiais que a gente... existe uma demanda de estudo, né? Religioso, vamos dizer assim. Então, é algo que cresce, né? É algo que cresce. E quando vocês, na autoria desses livros,
as histórias são histórias vividas, Isso, histórias que você viu, vivenciou. Histórias, a gente normalmente pega um tema específico e a gente aborda um tema e dentro dos ensinos que a gente traz ali, a gente vai contando muitas das nossas histórias, né? Coisas que nós vivemos. Por exemplo, tem um livro meu chamado Foi de Propósito, uma pergunta, né? Um livro Foi de Propósito, interrogação, que eu falo sobre você ter uma mentalidade de construtor. O que é isso? Quando você pensa num projeto, entenda como projeto, não é aspecto só religioso, qualquer projeto na sua vida, demanda uma construção. Passo a passo. Não é simplesmente sorte, né? Existe um passo a passo, existe uma história por detrás. Se eu parar aqui e você começar a contar a tua história, você não chegou ontem, você não começou ontem, e não foi simplesmente, nossa, aconteceu e fruto de sorte. Foi muito trabalho, muita dedicação, muitas coisas que você aprendeu, erros e acertos, e bateu cabeça, e a coisa foi acontecendo, você foi aprendendo. Então, esse livro ele é uma jornada de encorajamento e de instrução para que a pessoa ela chegue lá. Porque existe, apesar de na estrada da vida a gente ter percalços e buracos, enfim, se você traçar um caminho, hoje se você fosse me orientar, eu quero entrar no mercado imobiliário, você me orientaria a coisas que você aprendeu vivendo e talvez errando. E todo dia a gente aprende com erros e acertos nossos e dos clientes também. Dos clientes. É muito dinâmico, muda toda hora. Hoje estamos em maio, eu não posso aplicar para o cliente um negócio hoje de janeiro. Sim. Porque tem circunstâncias ali à vontade dele. Tem guerra, tem não sei o quê, tem taxa de juros, tem Selic, tem governo, polarização por conta de ano eleitoral. Exatamente. Com várias coisas que o cliente não entende, né? E às vezes o cliente vem com emoção, a gente tenta despir ele da emoção, você falando, calma. Razão. É assim, assado. Não, isso aqui, precisa fazer isso nesse documento, Você vai precisar, nesse mês aqui, você vai precisar estar assim. Porque, não, mas ele falou, o que ele está falando ele não consegue fazer agora. Fica tranquilo. Vai ser assim, assado. Ele só vai estar com esse documento lá em X-Data, porque ele tem que pegar esse documento, levar lá no cartório. Tem que cartório tal, pode dar exigência, porque isso aqui vem de um documento da data tal, que eles não registraram, tal. E seu pai que não me deixa mentir. Então fala, calma, fica tranquilo, pode deixar que está tudo sob controle. E a mesma coisa a gente do outro lado, né? Do outro lado. Então eu penso que tem que haver a confiança. É igual você vai para um médico, o médico vai fazer a cirurgia. Não dá para você estar lá com o corpo aberto falando, não, já para. Então o que eu falo aqui para o cliente, ó, pensa que você está se afogando. Eu sei nadar, deixa eu te levar para nadar. Sim. Se você ficar se mexendo, vai afundar. Nós dois aqui, nós vamos morrer os dois. Exatamente. Eu costumo dizer para os clientes isso. Então existe uma rota, né? Sim, então existe a mesma coisa a você. Você tem uma perspectiva quando você vê uma pessoa, você fala, tem esse desafio. Mas se você fizer isso, probabilidade é muito maior. Daí o problema maior é você conflitar para que a pessoa não sabote os caminhos. Porque se ela sabotar, deixar de fazer X coisa no curso, processo, ela vai sabotar o projeto também, eu não conseguia, né? Sim. Daí você fala, não, mas você não fez. Você não seguiu o roteirinho ali? Tem essa questão aqui do roteiro, que acaba tendo prejuízo. Mas eu penso que é da natureza humana, André. Você lida isso melhor do que eu, você lida com pessoas o tempo todo, mas numa condição diferente. Eu lido aqui na questão do interesse financeiro, lá. E as pessoas são diferentes, as pessoas querem as coisas, mas elas não têm eu acho que do brasileiro isso é pior, nós temos uma cultura da indisciplina. Nós não temos disciplina, nós só queremos. Às vezes nós trocamos prazeres imediatos e deixamos de ganhar um prazer definitivo, porque a gente quer o imediato. Sim. Apertar o botão, fazer tal coisa. Não, eu quero ir para a praia agora. É verdade. Não quero gravar X coisa não, eu quero agora. Daí, em vez de você deixar algo para se perpetuar no tempo, você faz aquele prazer imediato, prazeres imediatos que geram aí famílias sem pai, sem mãe, crianças, né? Exatamente. Você lida muito com essa questão. André, é o seguinte, já fizemos aqui toda a sua timeline, mas eu queria, aqui nosso podcast, é intitulado Do Caos ao Case,
Não sei se tem, se a vida toda o André foi assim retilíneo, mas tem alguma história de caos que o André transformou um caos, um case, vossa, ou de alguém que conhece, que não precisa citar nomes, mas se for de preferência do André, da família do André, uma história de caos que transformou em case? Olha, eu acho que, falando de questões de vida, né, eu acho que, como eu falei aqui, a questão a gente como lida com gente o tempo todo, a gente consegue perceber, ainda mais nessa linha do tempo, o que uma base gera para você. Então, eu tive uma criação muito... Meu pai sempre ali, né? Isso foi muito bom para mim. Então, eu sempre tive eu tô longe de ser alguém perfeito, mas acredito que eu não tenho nenhuma história assim que eu possa falar que, meu Deus, isso aqui foi algo... Mas a gente lida com muita gente. A gente lida com muita gente Dar um exemplo, contar uma história para vocês. O próprio pastor auxiliar meu lá, é muito interessante porque você vê como as pessoas elas são transformadas, né? Ele contou até o testemunho dele esses dias na igreja. Era alguém que teve problema, hoje ele é um pastor, hoje ele é empresário, hoje ele tem 2 filhos, né? E tem uma família muito linda. Mas você vê, era alguém que tinha problema com droga, era alguém que quando o filho nasceu lá atrás, ele não dava atenção para a família. Então o que a gente percebe? Que essa questão da base ela é muito importante, porque isso te aponta para quê? Te aponta para o futuro. A Bíblia diz assim, ó, ensina a criança o caminho que ela deve andar, ela jamais se desviará dele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se você lá atrás, na base, você trouxer uma sustentação, a probabilidade de lá na frente a coisa dar certo, ela é muito maior. Claro que quantas pessoas que você conhece que, poxa, é uma pessoa bacana e se atrapalhou em algum momento da sua história. Isso é normal. Mas quando você traz uma base, isso é muito bacana. Então, a história de vida de muitas pessoas, ela sai do caos e se torna um case, né? Só que seria muito melhor se a gente conseguisse, talvez, ajudar as pessoas na base para que elas não precisem passar do caos para chegar ao case, né? Então eu acredito que essa é uma grande lição. Talvez uma história que eu possa contar de aspas, um caos. Eu lembro quando eu mudei para o Paraná, eu tinha certeza que eu deveria dar esse passo. Só que para mim no começo foi muito desafiador, porque eu tinha uma perspectiva, né, ou eu tinha uma visão, podemos dizer assim, né, eu falava, cara, eu vou chegar lá, mas eu não tinha o caminho, eu não entendia como seria o meu caminho. Eu lembro que justamente quando eu mudei, acho que no primeiro mês ali, eu tive um momento que eu falei, cara, até orei, falei assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim para cá? Tipo, foi um momento assim, eu falei, cara, abri mão de um monte de coisa de São Paulo para ir para Curitiba, puxa, o que vai acontecer? Mas eu tinha essa convicção. E porque eu tive essa convicção, hoje eu olho lá para trás e eu falo, cara, que escolha incrível que eu fiz. Mas eu tive que lidar com esse pequeno caos. O caos foi você... essa mudança drástica. Você fez uma avaliação da renúncia, né? Uhum. Da renúncia que você tinha tudo ali de pronto à sua disposição, porque se fosse... E a família também sabota, porque a família te coloca um monte de situações para você não largar, né? Sim, aqui você vai ter tudo isso aqui. Sim, eu poderia ter ficado e seria, né, seria muito bacana, seria perto da minha família, questão, uma casa que eu poderia ter, o meu trabalho, estava tudo certo, estava dentro da minha área. E no final das contas mudou. Na sua zona de conforto? Na zona de conforto, né, tudo desenhado. Agora, toda essa mudança, ela no primeiro momento, ela gerou em mim incertezas. E essa incerteza, agora qual que é o problema? O problema é que as pessoas, diante das incertezas, elas... Lembra que eu falei no começo de você, se alguém cada hora quer uma coisa? Sim. Então quando você cada hora quer uma coisa, nas incertezas, nos momentos de vale, você cede. E sendo que nos momentos de vale, porque imagina, se o monte é o teu ponto final, o cara está aqui. Quando ele desce para o vale, se ele perde o foco do monte, ele nunca vai conseguir subir.
Agora, se ele está focado no monte, ele vai conseguir passar pelo vale, e ainda que seja uma subida íngreme, ele vai perseverar e vai chegar lá. Né? Então, essa era a visão que eu tive. Eu sempre tive o monte muito focado. Então, por mais que eu passasse por esses vales, essas situações, eu vou permanecer e vou chegar lá, e graças a Deus, a coisa tem acontecido. Nessa sua ida para Curitiba, você teve no primeiro momento a abstinência tal, da família, tal, aquela coisa toda, mas você teve a oportunidade depois de voltar como líder, visitando a família, dando treinamentos, ou palestras, né? Até de time de futebol. Teve alguma coisa assim que na verdade, assim, hoje eu estou com 35, eu sou muito jovem, mas eu tenho eu comecei a liderar quando eu tinha 19 anos. Então, com 19 anos, já comecei a ter experiência com liderança. Então, eu tenho aí 16 anos quase liderando pessoas. Então, assim, às vezes por vezes a gente faz uma outra coisa nessa área. Então, eu tenho um amigo meu, na verdade, essa questão de voltar para cá, um amigo meu, o Fábio, pastor, ele, por muitos anos, ele foi coordenador, enfim, muito envolvido com o Instituto do Bernardinho, do vôlei. Inclusive, conhece ele pessoalmente e tudo mais. E ele prestou serviço para a base do Corinthians, futebol mesmo, futebol de base do Corinthians. Então eu já tive a oportunidade de vir aqui com ele auxiliá-lo, né? Ir para São Paulo com ele, auxiliá-lo. E às vezes eu sou analista comportamental também, então já dei treinamentos em empresa, né? Então assim, às vezes a gente vai para essa área, mas eu confesso que eu procuro não fugir muito. Meu foco está muito nas questões da igreja, porque dá muito trabalho realmente. Então meu foco está nisso, eu nem coloco muita força nesse outro lado, porque é algo que me demanda muito tempo. Então, como a igreja me demanda muito tempo, eu foco aqui. Aí você vinha aqui com esse pastor Fábio? Eu já vim com ele. Algum clube? No Corinthians mesmo. Tá. No próprio Corinthians. No futebol. Daí no time de base. Aí, ele fazia algumas coisas de coaching, né? Então os trabalhos eu auxiliava ele ali. Os garotos da base. Os garotos da base. 15, 17. Trabalhando na parte comportamental. Isso, eu também tenho um trabalho na parte comportamental. Tá. Você falou do Bernardinho, eu fico olhando, né? Então são tantas coisas que envolvem para o resultado final de um atleta de futebol ou de vôlei. Porque ontem eu estava treinando na academia e tal, aí no meu horário eu estava treinando o Rodrigão. Jogador de Santos? Jogador de vôlei. Ah, tá. E foi atleta do Bernardinho, né? Da seleção, jogador de alta performance, hoje ele é secretário aqui de esportes. E há 2, 3 anos atrás nós fizemos uma reunião numa cooperativa de crédito aqui que ele tinha um projeto e tal. Ele tem um projeto, esse projeto tomou corpo agora, né? De montar um time de futebol, de voleibol, terceira divisão aqui na cidade, e o custo é insignificante comparado ao que a cidade pode dar, tal, por ano, que eles fazem o custo por ano, tem até um projeto lá de uniforme, X valor de cota para cada empresa. Então eu falei, mas Rodrigão, como não passou aí? Foi uma das pessoas. Eu falei, cara, mas você tem que trabalhar inverso para os contadores, porque você vai salvar um contador, a empresa, em vez de pagar imposto, vai estar repassando. Eu falei, vamos ver se a gente marca alguma coisa, mas é igual a proposta dele, porque ele foi jogador de voleibol de alta performance. Sim. Poderia estar aí de treinador, estar aí como coach, ou até mesmo pastor, não, mas está aqui na rua tentando desenvolver um trabalho social, sem interesse financeiro, porque ele já é remunerado hoje aqui como secretário de esportes, e tem essa dificuldade das pessoas não sair da sua zona de conforto da iniciativa privada e ajudar, porque de repente ele ajuda até o próprio filho do próprio empresário ali. Porque alguns buscam o resgate na igreja, mas eu penso que o resgate também pode vir nesses outros núcleos sociais, né? Sim. De futebol. Com certeza. E ele até um incentivo para pessoas que gostam do vôlei, Sim. que querem desenvolver, então acaba sendo Não, nós temos aqui uma praia extensa, porque Exatamente. Você montar um campinho de futebol, você toma muito espaço. Mas uma quadra de vôlei... Bem menor, né? Bem menor. Ele já tem um projeto para... o projeto dele já foi levado, já foi publicado no Diário Oficial e tal. Entraria na terceira divisão, tinha uma previsão de X valor de custo. Daí a ideia do segundo ano já está na segunda, para daqui 3 anos estar na primeira divisão.
mas infelizmente da natureza humana, ninguém ajuda a subir a serra. O pessoal só veste a camisa ou depois que o caminhão está embalado e ele com todo o legado que ele traz consigo de jogador de alta performance, né? Sim. Jogador de alta performance, sim. Mas é da natureza humana. André, cara, prazer te ter aqui. Obrigado. Mas antes de deixá-lo ir, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo e ouvindo, né? E agora vai ouvir mais ainda, porque ele já deu várias dicas aí, né, Camille, hoje aí pro Fernando. Você e o Fernando, segunda-feira, tem que soltar nas outras plataformas. Olha lá. Já vou deixar aqui a missão, né? Queria que você deixasse uma mensagem. Tá, eu queria encorajar quem está nos ouvindo, nos assistindo, a você perseverar. Eu acho que eu costumo dizer, até da época do esporte, eu joguei em vários clubes, mas eu não era o mais talentoso. Mas uma coisa que eu sempre fui foi perseverante. Então eu acredito que quem persevera, ele cruza, ele tem a probabilidade muito maior de chegar lá. Independente se isso é no esporte, na vida espiritual que nós falamos aqui, ou nos negócios. Então assim, persevere, mantenha o ritmo, porque isso vai fazer com que você chegue lá. Muita gente não começa, então aqui você já parou de competir com um certo nível de pessoas. Elas não começam, elas simplesmente desejam, mas não querem dar o passo. Outros dão um passo, só que dão um passo por um curto período e não resistem, né, a trajetória. Então, se você simplesmente perseverou, você já vai tirar no mínimo 2 grupos de pessoas ali da competição, né, das coisas da vida. Então, se você perseverar, a tua possibilidade de chegar lá é muito grande. Então, persevere, continue, mantenha os alvos naquilo que você entende que é para a sua vida. E eu acredito que isso é uma lição que eu queria deixar para quem está nos ouvindo, simples, mas se colocar isso em prática, eu acredito que a probabilidade de chegar lá é muito grande. Show de bola. André, os livros é só físico ou tem livro digital, tem livro cash? Como que tem, na verdade o livro você pode achar em editoratdb.com, livrariatdb.com.br. Livrariatdb.com.br. Meus livros estão lá. Já me segue no Instagram, que por lá você também pode... Você deixa as suas redes aí pro pessoal. O André Silva, meu Instagram, dá uma olhada lá. André Silva Oficial no YouTube também. André Silva Oficial no YouTube. Isso, e aí você consegue ter acesso às minhas redes ali, um monte de coisa boa, e assim a gente... Se for no Instagram, você vai no link da bio, você vai ter acesso às plataformas digitais, ao Spotify, SoundCloud, Deezer, para ouvir as minhas mensagens e ter acesso ao conteúdo lá. Beleza. Pessoal, vamos repetir aqui, Camille. Você pegou aí o Instagram, o André Silva. O André Silva. No YouTube... André Silva Oficial. André Silva Oficial. Isso. E essas duas, que aí se for lá no Instagram, no link da bio. Facebook eu nem uso. Eu uso, mas também está no link lá na bio, né? Tá no link, não sei se tem no link da bio, porque eu não faço nem questão de usar o Facebook. Mas se for no Instagram, vai no link da bio que tem as outras coisas. Olha aí, tá preterindo o Facebook. O homem é tão danado que tá preterindo o Facebook. Porque o Facebook eu não uso. André, show de bola. Eu que agradeço a sua presença. Espero vê-lo aqui mais vezes, né? Legal. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pedido. Pessoal, curtir o canal. Isso aí. Se inscrever. Isso aí. Dar o like e deixar alguns comentários aí. Isso aí. Deixa teu comentário aí, o que você achou interessante. Né? Like, compartilha, espalha para geral, para a gente poder alcançar mais gente. Né? Então, beleza. Do caldo ao case. É isso aí. Obrigado, André. Valeu, André. Obrigado. Grande abraço. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos ao case, do caos.
caos, ao caos, no caos, ao caos.